E se o maior erro que cometemos ao longo da vida fosse acreditar que precisamos lutar contra a escuridão? Aqui nessa sessão, Como Escapar da Escuridão, que está no capítulo 1, é a sessão 4, fala que escapar da escuridão envolve 2 estágios. O primeiro é reconhecer que a escuridão não pode ocultar. Sim, está escrito exatamente dessa forma. E o segundo estágio é o reconhecer que não há nada que queiramos ocultar, ainda que pudéssemos. Quando olhamos a seção 4 como um todo, ela parece estar descrevendo exatamente a mesma jornada espiritual que Jesus ensinou no início do Evangelho até o fim dele. A linguagem é diferente, mas o movimento é praticamente o mesmo, tá? Da ocultação para a revelação, do medo para o amor, da separação para a comunhão, das trevas para a luz. O que mais me chama a atenção nessa sessão é que ela não está falando de pecado como um problema moral. Ela está falando de escuridão como um problema de percepção. E isso se aproxima muito da forma como Cristo tratava o ser humano. Enquanto a religião frequentemente diz você está condenado porque pecou, Jesus dizia, e diz ainda, né? Você está sofrendo porque não sabe quem realmente é. Essa diferença é gigantesca, não? A escuridão não é uma força. No parágrafo 3 está escrito aqui do curso: a escuridão é falta de luz, assim como o pecado é falta de amor. Essa afirmação possui uma correspondência impressionante com a tradição cristã mais contemplativa. O curso está dizendo que a escuridão não possui existência própria. Ela não é uma coisa, ela é ausência. Da mesma forma que o frio é a ausência de calor, o silêncio é a ausência de som, a sombra é a ausência de luz. Jesus parece ensinar exatamente isso, não? Em João 18, ele diz que eu sou a luz do mundo. Ele não diz que ele veio lutar contra as trevas, ele diz que veio trazer luz. Porque quando a luz aparece, as trevas desaparecem sozinhas. Elas não precisam ser combatidas, elas apenas deixam de existir. É por isso que Cristo não passa a maior parte do tempo lutando contra o pecado. Ele passa a maior parte do tempo despertando as pessoas para o amor. O pecado como ausência de amor, né? Talvez essa seja uma das maiores chaves para compreender tanto o curso quanto os evangelhos. Quando Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, ele está sugerindo que todo erro humano é, no fundo, uma falha de amor, uma falta de amor. O ego normalmente pensa, eu pequei porque sou mal, mas Cristo ensina que você, eu, nós pecamos porque esquecemos quem somos. É exatamente o que vemos na cruz. Mesmo diante daqueles que o crucificaram, Jesus não disse, eles são perversos. Ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 24. Não sabem? A ignorância aparece antes da maldade. A inconsciência aparece antes do pecado. A ausência de amor aparece antes da violência. E isso está muito próximo da ideia do curso. O medo nasce da separação. A sessão inteira também parece girar aqui em torno desse tema. Por que queremos esconder? Porque temos medo. E por que temos medo? Porque acreditamos estar separados. A primeira emoção que aparece na Bíblia após a queda é o medo. Não é a culpa, não é a vergonha, é o medo. Gênesis 3:10. Tive medo e me escondi. O medo nasce da crença de que existe uma distância entre nós e Deus. Jesus passa toda a sua missão desfazendo isso, esse conceito.
essa distância. Ele nunca ensinou um Deus distante. Ele ensina: o Pai está em vós. Eu e o Pai somos um. O reino de Deus está entre vós. A mensagem central é sempre união. A separação é a ilusão, a união é a verdade. A luz revela que nunca estivemos separados. E aqui, nesse ponto, chegamos talvez ao ponto mais profundo da sessão. O ego acredita: se a verdade vier à tona, eu serei destruído. Mas a experiência espiritual descrita tanto aqui no curso quanto pelos cristãos é exatamente o contrário. Quando a verdade aparece, o que é destruído não é o ser, é a ilusão. Jesus nunca destruiu pessoas. Ele destrói ilusões. Ele destrói a culpa, a identidade baseada no medo, a crença na separação, a ideia de um Deus vingativo. Por isso ele tantas vezes dizia: não temais. E curiosamente, poucas mensagens são tão repetidas na Bíblia quanto esta. Não temas. Ao longo das Escrituras somos continuamente convidados a abandonar o medo e confiar. Não se trata apenas de uma palavra de consolo, mas de uma orientação que ecoa de Gênesis a Apocalipse. Não tenha medo, porque a luz não veio condenar, veio revelar. O reino de Deus é o fim da ocultação. Quando a sessão fala sobre não querer mais esconder nada, bem aqui no começo, ela toca numa verdade muito profunda do Evangelho. O reino não é apenas um lugar. Na verdade, ele não é um lugar. É um estado de transparência. É uma condição de consciência. É o fim das máscaras. O filho pródigo volta para casa no momento em que para de fingir. A mulher samaritana encontra Cristo quando sua verdade é revelada. Zaqueu encontrou a salvação quando deixou de se esconder atrás da riqueza. Pedro foi restaurado quando parou de esconder sua negação. Sempre o mesmo movimento. A luz entra, a verdade aparece. O amor permanece. E então o milagre, podemos concluir, não é ser perdoado. A mente comum acredita: preciso me esconder até ser digno do amor de Deus. Mas Cristo ensina o contrário. Você sai do esconderijo porque já é amado. A revelação não cria o amor. Ela revela que o amor já estava lá. Por isso João escreveu: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Primeira carta de João 4,18. Observe a lógica. Não é a ausência do medo que produz amor. É o amor que dissolve o medo. Exatamente como a luz dissolve a escuridão. Se eu tivesse que condensar toda essa mensagem aqui dessa sessão, onde nós temos alguns parágrafos, aqui acho que são 6 parágrafos, não lembro exatamente. Em uma única leitura aí, cristocêntrica, vamos dizer, né? Eu condensaria da seguinte forma: a escuridão é a crença na separação de Deus. O pecado é a ausência da consciência do amor. O medo surge porque acreditamos precisar esconder quem somos. Cristo vem como luz para mostrar que nada pode ser ocultado e, mais profundamente, que nada precisa ser ocultado. Quando a verdade é revelada, descobrimos que o amor de Deus estava presente o tempo todo. E nesse reconhecimento, a culpa desaparece, o medo perde sua função,
A comunhão é restaurada e experimentamos aquilo que Jesus chamou de reino de Deus. Um estado de união, de paz e alegria que sempre esteve disponível, mas que a mente, obscurecida pela separação, não conseguia enxergar. Por isso, ao ler essa sessão, é difícil não ouvir um eco constante das palavras de Jesus. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1,15. Talvez essa frase seja o resumo mais perfeito de toda a sessão 4 aqui. A escuridão nunca foi uma força rival à luz. Ela apenas parecia real enquanto a luz ainda não havia sido reconhecida. Certo? E como sempre aqui, eu quero, antes de encerrar, deixar um recado para você. Se você tem o livro Um Curso em Milagres e deseja fazer uma leitura mais profunda e organizada, eu deixei aqui na descrição 2 materiais. Eles estão disponíveis através de uma contribuição simbólica de R$5, tá? Mas você pode contribuir com o que você sentir no seu coração. Além disso, ajudar no seu estudo também é uma forma de apoiar aqui o canal e fortalecer, né? Cada dia mais e mais a gente aqui, pra gente estar trazendo conteúdos como esse. O primeiro material, ele é um guia de leitura eficiente, tá, do livro, mostrando uma forma mais reflexiva e contemplativa para você estudar o conteúdo. O segundo é uma tabela de acompanhamento aí das primeiras 50 lições e dos 50 princípios dos milagres para te ajudar a manter uma leitura gradual e organizada do livro. E para quem ainda não tem o livro, eu também deixei um link aqui na descrição para que você possa estar adquirindo. O livro de capa dura esgotou, acabou, tá? Não encontrei outro link, mas assim, nossa, a luz aqui agora pegou forte. Mas o de capa mole também é bem bacana, o meu não tem capa dura, ele é capa mole mesmo, normal, tá? E acesse então os links aí da descrição, baixe os materiais e eu quero muito te agradecer por apoiar esse trabalho, tá? Gratidão. Nossa, o sol aqui pegou forte.